Olha só, queria perguntar para você aí do outro lado, se você já ouviu falar na gangue do Rolex. Sim, aqui o pessoal nos bairros nobres de São Paulo conhecem bem, lamentavelmente, há muito tempo, mas, pelo visto, estão fazendo escola Brasil afora, sempre assim, né? Isso porque uma quadrilha especializada em roubar relógios de luxo em todo o Brasil foi, enfim, realmente desmascarada. E o chefe, inclusive, acabou preso em Recife. E é para lá que a gente vai com ninguém mais, ninguém menos que o nosso companheiro Arthur Araújo, que tem todos os detalhes. Fala, Arthur, muito bom dia, mestre, como é que você está? Fala para mim, o líder da gangue do Rolex foi preso e, pelo visto, muita gente não via a hora disso acontecer. Como é que está essa situação, hein? Bom dia, André Marinho, bom dia a todos do Morning Show. É isso mesmo, André Marinho, o líder dessa gangue do Rolex foi preso ontem aqui na capital pernambucana. Ele tem 32 anos e estava de posse de quatro relógios Rolex, cada reloginho desse avaliado em R$150 mil. Outros 4 integrantes dessa quadrilha, gangue do Rolex, com idades entre 23 e 32 anos, também foram presos. 2 foram presos no Distrito Federal e outro aí em São Paulo, na capital paulista. A polícia do Distrito Federal está à frente desses mandatos de prisão, né? Cumpre aí 8 mandatos de prisão preventiva e 8 também de ordens de busca e apreensão. As ações fazem parte da Operação Cartada Final, que foi deflagrada pela Coordenação de Repreensão aos Crimes Patrimoniais, Corpatri, com apoio das polícias civis de São Paulo, aí da capital paulista, e também aqui de Pernambuco. A Polícia Civil de Pernambuco também dando apoio à Polícia do Distrito Federal. Essa quadrilha é responsável por ao menos 5 assaltos na capital brasileira, no Distrito Federal, em 2023. A gangue do Rolex funcionava de forma organizada, não só no Distrito Federal, mas também em várias capitais do país, em áreas nobres e de alto poder aquisitivo. O grupo dividia na hora da ação e cada integrante possuía funções específicas. Tinha um olheiro que identificava as vítimas, tinha os executores que realizavam o roubo de maneira rápida e também violenta. E, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, eles escolhiam as vítimas com base em sinais de riqueza, como veículos de luxo e as vestimentas sofisticadas. Afinal de contas, quem ostenta um Rolex tem que ter aí luxo e riqueza. Hein, André Marinho, você também tem um Rolex aí para ostentar? Não entrega, eu sabia, não dá dica. Eu estava esperando. Não dá dica. Eu estava esperando. Exato. Obrigado, Arthur. Tamo junto. Bom trabalho aí. Mas esse aqui não é não. Esse aqui não é não. Obrigado, querido. Tamo junto. Obrigado. De hoje não é, né? Não, pera lá. Mas ele tem toda uma técnica. Eu não sou o foco dessa conversa, por favor. Eu não sou o foco dessa conversa. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Mas pelo seguinte, sabe uma informação também que... Fica à vontade. Posso trazer? Essa quadrilha que foi pega, inclusive, é investigada pelo roubo do Léo Dias. O Léo Dias foi vítima da quadrilha. E aí o relógio dele pode estar entre os que foram recuperados também. Esse Rolex tem um número, né? De identificação. Eu não tenho nenhum Rolex, nem tenho pretensão de ter, nem dinheiro para isso tem. Ah, porque não tem, Paulo. Mas sabe o que eles fazem muitas vezes? Eles vão, essas quadrilhas costumam ir aqui em São Paulo, onde almoçam pessoas de alto poder aquisitivo. É isso aí. Ficam como olheiro, fala o carro que a pessoa está saindo, o modelo do carro, o modelo do relógio. Nisso sai uma moto atrás. O carro é blindado, não é bem assim. Quando esse carro entra no estacionamento ou para em um determinado local, eles vão lá e anunciam o assalto. É complicadíssimo isso. Aqui em São Paulo acontece muito também. E pela faixa etária ali que foi mencionada pelo Arthur, nosso repórter diretamente de Recife, são jovens ainda, a gente pode dizer, né? Muito provavelmente ainda réus primários até certo grau. Eu acho que nada que um bom advogado ali entrando no circuito não resolva e daqui a pouco a gangue já está mobilizada de novo e fazendo tudo que sério na audiência vê de pela custódia frente. nesse país aqui, nada é impossível. Não, Mas vamos falar aqui com o nosso conterrâneo, pernambucano. Você esperava por essa acabando, respingando lá na tua terra, mano? Olha, infelizmente isso tem no Brasil inteiro, né? Infelizmente esse caso foi em Recife. Ainda bem que a polícia conseguiu
atuar com eficiência na minha terra e prendeu o chefe da quadrilha. Mas olha só, mesmo sendo jovens, para a gente estar falando desse nível de sofisticação, o Palumbo explicou aqui muito bem que eles fazem toda uma articulação prévia, uma espécie de serviço de inteligência, né? De estar investigando, monitorando o alvo que vai ser vítima do crime. Ou seja, isso indica que já não é a primeira contravenção, já não é o primeiro crime na carreira dessas pessoas que estão na quadrilha. Então, é sinal de que tivemos uma ineficiência antes, porque a gente precisa ser capaz, como sociedade, como Estado, de bloquear o avanço na carreira criminosa, né? Quando a pessoa entra numa quadrilha que faz operações sofisticadas assim, ela já tem uma ficha preguiça. Não, mas no Brasil parece bingo, né, passagem da polícia. Porque parece que no final das contas eles querem cumprir a tabelinha. Porque acontece a primeira vez, eles falam, vamos dar a segunda chance, próximo número, de novo, até acontecer um caso muito esdrúxulo e ainda assim, na maioria das vezes as pessoas pagam que no máximo 10. Algum seguido de morte. Como já aconteceu aqui com um senhor de mais de 80 anos, estava numa Mercedes, inclusive eu fiz as diligências com hoje delegado-geral, doutor Arthur Diana, ele era o meu chefe no Garra, né? Mataram uma pessoa de idade, mais de 80 anos, estava com uma Mercedes, fizeram exatamente isso, foram seguindo, ele se assustou, deram um tiro no senhor, o senhor faleceu, e provavelmente esses bandidos já devem ter até solto. Né? E na cultura do crime, essas passagens são como pontos no currículo, que a pessoa ostenta as passagens como... Medalhas, exatamente. Medalhinha? Medalhinha, tô brincando. Medalhinha pra bandidagem, eu não me meto com isso, não. Mas olha só, quero te perguntar o seguinte, mas é isso, pelo menos o sujeito foi preso, acho que pode revelar uma ponta de uma espécie de iceberg, a gente vai entender qual é a extensão dessa quadrilha específica da gangue do Rolex, mas o meu medo é esse, né, cara? Se daqui a pouco os caras já estão circulando de novo, beneficiados por todas as brechas e os furos aí do sempre leniente sistema penal brasileiro. E a questão que eu quero... Mas pelo menos o sujeito foi preso, né? Ao contrário... Ele até tentou fugir, pelo que tudo indica, mas ao contrário do Rolex, ele se atrasou e se ferrou. Jéssica Peixoto. Não, que bom que ele se atrasou, mas aí vem mais uma vez essa questão. As pessoas, elas estão em risco em Recife, elas estão em risco em São Paulo. São crimes muito bem orquestrados. Eu tenho notícias de crimes desses que, por exemplo, eles ficam na casa e eles ficam vigiando a casa e a família viaja. Aí eles invadem a casa, roubam determinadas peças e muitas das vezes conseguem ter sucesso nisso. Então, assim, é uma situação muito absurda. E detalhe, tem gente que rouba esses relógios caríssimos e depois vende por um preço, assim, irrisório, porque tem o códigozinho lá, então não é como se a pessoa pudesse pegar, né? Então tem gente que compra também sabendo que é fruto de roubo, o que também é um crime. Então é absurdo também. Agora, Paulo, você que é da área, meu irmão, você pode aqui trazer Eu vou te jogar uma pergunta difícil, mas eu quero que, pelo menos em linhas gerais, a gente proponha essa reflexão antes de seguir adiante. Porque é o seguinte, vindo lá do Rio de Janeiro, esse grau de paranoia e precaução permanente é algo que faz parte do nosso dia a dia e a gente é tutelado desde muito cedo. E a gente via as autoridades, sempre que que o caldeirão estourava, o vulcão entrava em erupção, algum caso muito grave acontecia, aí era uma intervenção federal, a gente lembra dos anos Temer, ou era as UPPs do Cabral, enfim, projetos que vinham com aquela roupagem de solução definitiva, mas caducava e logo se mostrava uma grande ação de marketing e não resolvia o problema na raiz. Por onde passa? Eu sei que são muitas dimensões, mas para você, o que seria a primeira providência para a gente começar a virar esse jogo? Eu acho que acabar com esse sentimento de impunidade. O bandido ele tem que temer a lei. Esses daí devem estar dando risada. Eu já aprendi bandido que falou assim, agora eu vou descansar na cadeia, vou pegar um celularzinho e vou ganhar um dinheirinho com o celular, cometendo crime lá de dentro. Daqui a pouco eu vou sair. Esse é o sentimento. De cada 10 presos brasileiros, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Ou seja, eles não têm temor nenhum, enquanto da legislação não tem. Eles sabem que eles vão sair. Esses presos aí, se forem, por exemplo, menor de 21 anos, com mais de 18, vai ter um abatimento na pena. É tudo a favor de bandido. Agora, é aquilo que eu falei no começo do programa. Se soubesse que ia ficar 30 anos num crime de roubo, eles não iam cometer esse crime não, porque sabiam que ia ficar preso, mas sabe que aqui vai ter uma série de benefícios. Aí fica muito difícil. A polícia faz seu trabalho. Vamos ver como é que vai se comportar agora, por exemplo, o Poder Judiciário. Que a polícia fez seu trabalho. Vamos ver o Poder Judiciário agora, o que vai fazer. Muito bem colocado. É uma questão legal, moral, penal,
social, sem dúvida alguma também, enfim, principalmente cultural. E esse é o ponto que eu queria... E a gente sempre repercute isso, para ser muito sincero. E essa leniência toda, e os políticos, a classe política ali toda mancomunada e de alguma forma se beneficia disso? Tem interesse. Eles não têm interesse, porque se tivesse, vários projetos em regime de urgência iam ser pautados. Mas eles não têm interesse nisso. A luta é difícil pra caramba. São menos de 100 deputados que ficam ali insistindo para entrar algum projeto em regime de urgência para aumentar as penas. É muito difícil. O lobby que outros deputados fazem para não passar esse projeto é gigantesco. Já falamos de atrevimento, de ousadia, de despudor desses meliantes todas. E aqui vai mais um capítulo para vocês, porque sexta-feira, hoje, era o dia que ocorria o Tour da Propina. Sim, isso tudo é realizado por policiais militares no Rio de Janeiro. Eu disse era, tá? Porque uma operação da Corregedoria da Polícia Militar foi feita contra essa farra e ainda bem, pelo visto conteve ali antes dessa loucura e adiante. Não foi isso, David? Exatamente. Segundo as informações da Corregedoria, funcionava assim. O policial militar do Rio de Janeiro, esses que estavam envolvidos, né, paravam a viatura em frente ao comércio e falavam, olha, você não quer a segurança aqui, a nossa segurança, um reforço? Aí se o comerciante dissesse que não, ele fala, você quer sim. Era meio que forçado, como uma ação de milícia. E com isso eles levavam dinheiro, cerveja, vodka, até fruta, valia tudo. Por isso que a operação até foi denominada de tour, porque toda sexta-feira, no sextou deles, eles faziam essa verdadeira farra pegando propinas. Não sei se vocês lembram daquela... Isso aí rolou. Isso aqui é claramente uma inspiração do Poderoso Chefão, o filme icônico de 1972. Você lembra lá do Poderoso Chefão, com os seus capangas ali, indo ao longo da vizinhança que a máfia protegia e pedindo... E teve muita gente que retribuía essa proteção, entre aspas, dando fruta até como agradecimento. E a gente vê isso em pleno 2024 no Rio de Janeiro. Jéssica Peixoto. A vida imita a arte? Eu acho que a vida imita a arte. Eu acho que eles até pegam algumas ideias e referências cinematográficas, porque no final das contas é um país onde a impunidade é tão certa que fazer uma gracinha, querer viver aquela cena ali do filme, vale a pena para eles. Então é muito lamentável uma situação dessa. É muito lamentável. Você tem que pensar na pessoa... Só a única diferença, me perdoa, é que a cena foi protagonizada não por bandidos assumidos, e sim por policiais corruptos, o que piora 1000 vezes a situação. Para mim, nesse caso, os policiais corruptos, eles também são bandidos, que é o ponto que a gente está falando assumidos, aqui. Não. Eu só estava sublinhando o fator assumido. Mas tudo bem, o ponto... Mas a grande questão aqui que eu vejo é do comerciante. Por exemplo, tem um bairro aqui em São Paulo que paga segurança, passa viatura uma vez mais e não tem assalto. Aí decidiram parar de pagar. Os assaltos começaram. Aí começaram a voltar a pagar. Então, assim, é também uma situação que vale as corregedorias olharem, porque isso não está correto. Eu sou a favor de policial ganhar mais, eu sou a favor da categoria ser valorizada, mas eu não sou a favor desse sistema onde você paga e você tem um atendimento premium da polícia. Isso não pode existir também, isso é muito perigoso. Mas existe. Agora, Tour da Propina. Pelo menos ninguém pode dizer, Mano Ferreira, que em matéria de criatividade no turismo, o Brasil realmente não fica muito para trás, né? Pelo amor de Deus. Pois é, o turismo criminoso, né? É revoltante que autoridades que são pagas e treinadas para proteger a sociedade, proteger o cidadão, virem os algozes da sociedade, os algozes do cidadão. É isso que a gente está relatando. Para lidar com isso, a gente precisa de um choque de ordem na polícia do Rio de Janeiro. A gente precisa que a hierarquia seja respeitada, a gente precisa que os procedimentos e a disciplina sejam realmente guias da atuação da polícia e não o voluntarismo e aquela cultura da malandragem que, infelizmente, a gente sabe domina muitas camadas da nossa sociedade, inclusive da polícia. Meus amigos, algo a somar aqui só pra gente... Tem que ser preso, né? Tem que ficar preso, perder a farda, perder o distintivo. Esses policiais corruptos, eles mancham a maioria dos policiais honestos e bons que tem nesse país. Por causa desses policiais aí, todos os outros são taxados de corruptos, de agressores, de matadores, né? Isso é uma vergonha, isso é hashtag vergonha alheia.
Espero que a punição seja exemplar. Nós não podemos compactuar com isso. Essa denúncia que a Jess fez hoje aqui a respeito da Polícia de São Paulo também é gravíssima. Nós já pagamos impostos. Nós não temos que pagar um tostão a mais para ter um patrulhamento, para ter uma investigação, para ter absolutamente nada. Mas, infelizmente, né, não é questão de carreira, não, de ser policial ou de não ser. É questão de caráter e de ser humano, isso. Mais de 20 policiais, né, foram identificados nessa operação do Rio de Janeiro. Mas agora tem que avançar no sentido de descobrir mais integrantes, porque o que a Jess trouxe, infelizmente, é comum no Rio de Janeiro. Até quando a gente estava discutindo essa pauta, os relatos de comerciantes, eles dizem exatamente isso, que se o comerciante não paga, praticamente na semana seguinte ele acaba sendo assaltado. É isso, meu querido David. Está feito esse apanhado geral aqui no nosso Sextou de Morning Show. É para vocês ficarem espertos. Esse programa é o seu amigo do dia a dia e amigo bom, quem avisa, amigo é. Como diz o ditado, não é isso?